Então, mais um papo reto conosco aqui no Instituto Casagrande. E hoje eu já tenho aqui comigo, porque a gente já estava conversando, né? O professor Denilson de Paula Costa. Oi, Denilson, tudo bem? Tudo bem? É um prazer enorme estar com vocês aí, somando sempre. Somar faz parte da educação, né? Somar sempre. Às vezes as pessoas analisam somente somar na matemática, e a somar no humano ele é mais prazeroso. E aí estamos aí para somar. É isso mesmo, somar sempre. Educador tem que somar. Deixa eu te apresentar, então, o Denilson é formado em História, especialista em História Cultural, professor de Antropologia e Ética na Faculdade Uniesp, em vários cursos, também professor de pós-graduação, Direito e Pós em Cultura Afro, foi membro efetivo da Academia Militar de Estudos Terrestres do Brasil, Exército Brasileiro e do Comitê da Saúde da População Negra do Estado de São Paulo, vários livros publicados, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um deles muito interessante, Relações Éticas Raciais na Sociedade Brasileira, que o Denilson acabou de lançar, e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho dessa questão do novo ensino médio, né? Desse aprendizado, vamos chamar de novo aluno, o novo momento da educação, que os professores, né, muitos deles, nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né, Denilson? Muitos deles já têm esse novo olhar há bastante tempo, né? De acordo com as necessidades de sala de aula, né? O que você me diz disso, Denilson? Olha só, esse novo olhar da educação, né, esse novo aluno, eu não digo nem um novo aluno, né? Acho que precisamos entender que é um novo professor, porque o agente principal é o professor, né? Vivemos uma sociedade hoje que temos uma nova família, né, que faz parte, esse novo olhar, mas um olhar diferente, né? Como que eu recebo esse aluno novo, como que eu vou transmitir isso para esse aluno novo? Né? Essa construção, sim. E é desafio, né? É um desafio constante, porque quando se fala de educação no Brasil, a ponte que a gente analisa, pensa assim, a educação ela é antiga, não, ela é nova, ela está sendo construída constantemente. E quando se constrói a educação, eu tenho que entender que há uma mudança na sociedade. Esse aluno novo, ele é reflexo de uma mudança na sociedade, sendo ela positiva ou negativa. Né? Então, é um desafio muito, muito grande mesmo na educação, mas como eu estava falando no começo, né, esse olhar, esse brilho não pode perder. Eu não posso perder esse aluno. Eu tenho que sempre construir esse aluno. Não o melhor, mas aquele que está praticamente caminhando, e eu tenho que plumar, eu tenho que colocar ele em ordem, mas com uma inovação totalmente diferente. Né? Hoje temos os meios digitais, temos essa pesquisa, essa escola hoje ela não pode ser somente de quatro paredes. Essa escola ela tem que estar para a comunidade como a comunidade está para a escola. E aí é esse desafio, não? Como que essa comunidade se depara com a escola? O que esse novo ser no ensino médio, né? Os desafios do ensino médio, a questão de empreendedorismo, que se fala muito, a questão social, que vivemos nesse contexto desse caldeirão social que não entendemos para onde vamos. Né? Então, são desafios e o professor ele faz a parte, ele faz a transformação. Né? A raiz já tem que ser boa, o fruto tem que ser bom. Então, tudo isso começa na educação. Eu percebo, Denise, eu sou pedagoga de formação e trabalho também há muitos anos com educação, e percebo que com formação de professores e tal, e eu percebo que a educação, educação infantil, fundamental 1, ela tem uma relação muito mais direta, até pelos próprios conceitos, conteúdos e idade das crianças, direta com a vida das crianças, né, do aluno, e isso faz com que eles estejam muito mais engajados. Conforme nós vamos entrando no Fundamental 2 ali, 6º ao 9º ano, e quando a gente chega no ensino médio, isso vai se distanciando, né, da vida. Fica lá, mas é os conteúdos, o aprofundamento, mas eu acho que isso é um grande prejuízo, porque não podemos desvincular educação e vida, né? Ainda mais com o perfil do jovem do ensino médio. Ele precisa entender essa
cognição, essa junção entre vida e o que ele está aprendendo sendo lá na janelinha ou na sala de aula. Porque a partir do momento que ele percebe isso, ele passa a valorizar. E aí a gente tem uma grande questão de professor mesmo, né? Do olhar, da formação, do dar conta de fazer isso, né, Denilson? Cada um na sua área, cada um na área que buscou conhecimento e que busca eternamente conhecimento, né? E que, na verdade, eu vejo assim também, não só essa inovação, e que chama muita atenção o quê? Porque quando você está falando dessa forma, alfabetização, até o aluno vai para o Fundamental 1, né? Essa construção do aluno, quando ele chega no Fundamental 2, a própria família ela joga a responsabilidade dele lá. E as pessoas acham que a responsabilidade dele é no ensino médio, né? Porque aí tem a cobrança de pais, cobrança até mesmo da instituição, de fazer esse aluno aprovado, né, para a vida. Ele vê assim que para ele entrar numa faculdade, no mundo acadêmico, ele tem que ser aprovado, com certeza. Mas será que ele está preparado? Porque muitas vezes deixa esse preparo lá no Fundamental 2, porque o pai ele acompanha o filho até o Fundamental 1. É impressionante. Ele vai na escola, ele participa de reunião, ele participa disso, daquilo. Mas quando chega no Fundamental 2, ele vê assim que a responsabilidade total é da escola, né? Ele não tem esse acompanhamento. E o que eu vejo hoje é o quê? Que essa educação ela precisa ser continuada com essa parceria de pais. A parceria de pai, assim, como um membro, um braço, com certeza sempre foi isso dentro da escola, mas presente. Isso ficou muito distante, porque o pai ele cobra do aluno resultado, né? Só que ainda não entendemos o tempo do aluno, porque vivemos num mundo dentro da escola que você não sabe o tempo de cada aluno, né? As oportunidades, né? A história é aí que está, né? Precisamos entender a história desse aluno, a história da família desse aluno. Precisamos entender a história da minha comunidade da escola, né? Quem é essa comunidade que participa da escola? Porque o desafio hoje está na escola, está fora da escola. Enquanto vivemos num olhar somente vertical, essa escola não vai funcionar. Esse aluno ele ainda vai se deparar com um pesadelo fora da escola. E a escola é onde constrói. É que eu falo com meus alunos, né? Na escola é onde se erra. Na escola é onde se erra. Na escola é onde você se erra, aonde você constrói, aonde você forma, aonde você cria um conceito de amor. É na escola, né? Se a sua família não dá, mas a escola ela tem essa obrigação diante da sociedade. Só que a sociedade precisa entender. Então, acho que precisamos sair desse contexto, né? Porque quando se fala em Brasil, né, eu chamo a atenção, quando se fala em Brasil na educação, todo mundo tem solução. Todo mundo tem solução. A solução é a educação, a solução é que os professores têm que ser capacitados, que o professor tem que fazer isso, isso. Mas todo mundo passou pela escola. E esse resultado, se a escola hoje se encontra como se encontra, é que ainda precisamos ter esse olhar mais amoroso com essa escola. E esse aluno, ele vem, esse novo aluno no ensino médio, ele vem com um desafio enorme. Um desafio assim, imagine só, vivemos 2 anos já de pandemia, entendemos que essa pandemia não vai sair, né? Vamos analisar assim, ela não vai até reconstruir tudo isso. Eu tenho um professor hoje que ele se vira nos 30, desculpa falar dessa forma, né? Ele se vira, ele faz de tudo para construir. E aí eu tenho um aluno que fica, opa, o que eu vou ser? O que eu pretendo fazer? E aí o professor tem que pegar, como o professor da educação infantil, alfabetização, ele faz isso da mesma forma hoje no ensino médio. Ele pega pela mão. Ele pega pela mão. O professor do fundamental, ele pega pela mão. Da alfabetização, ele pega pela mão. E o professor do ensino médio hoje, esse novo olhar, esse professor novo, né, esse aluno novo,
vamos ter que pegar pela mão. Mostrando um caminho, mas pegar sim pela mão. Mostrar o norte, mostrar os desafios, né? Porque esse desafio já está vindo, já. Esse aluno que está entrando no ensino médio, ele já tem esse desafio que já está saindo dele, né? Da casa dele, da sociedade, e aí. Então, é esse processo, né? E aí precisa entender o quê? Que esse professor, ele é o agente. É o professor que faz as diferenças. Não adianta nada você colocar tudo no liquidificador e não bater. E quem bate, na verdade, quem faz o processamento é como professor. Responsabilidade é imensa, né, Denilson? Meu Deus. E assim, nada acontece, nenhuma reforma, nenhuma mudança na educação, no ensino médio, não, acontece se você não envolver os professores, se o professor não estiver acreditando nisso, né? Então, o novo ensino médio aí, que é uma política pública aí, que já vem se discutindo há tanto tempo, e agora ele está no ar já, porque tem até prazo para ser colocado legalmente no ar, tal. Ele precisa ser o mais aberto possível para as pessoas entenderem e se posicionarem, mas, claro, fazer com que as coisas aconteçam. Mas eu acho que o olhar maior é isso, é a proximidade do professor com o aluno e, consequentemente, a proximidade com essa vivência do aluno. Porque quanto mais perto você chega, quanto mais você pega na mão desse aluno, como você falou, mais perto você chega dele, mais você conhece dele, né, Denilson? Sim. E, Josi, é uma situação tão séria quando eu falo isso, porque se você for analisar a figura, eu gosto muito de citar a figura de Dom Bosco. Dom Bosco, né? Quem da rede salesiana sabe muito bem da questão de Dom Bosco. Dom Bosco, o processo de alfabetização, né? E foi desafio sempre. Sempre foi um desafio, né? Tanto é que tem um período da história dele que ele vai para um orfanato, né? Tipo assim, uma casa de recuperação na Itália, e manda liberar, todo mundo estava preso, né? E ele manda liberar os jovens para ir fazer uma aula no dia, uma aula de campo. E as pessoas ficaram com medo. Mas como você vai fazer isso? Como você vai fazer aquilo? E ele falou assim, desse jeito, eu preciso observar. Hoje o professor, ele precisa observar não só o aluno em sala de aula, porque a maior transformação dele, do professor, essa proximidade professor e aluno, ele parte simplesmente dessa observação, muitas vezes em pátio, fora da sala de aula. Ele vai analisar o comportamento aí e vai voltar naquela situação de tempo, porque os desafios estão aí. Quando eu citei a questão de Dom Bosco, ele analisava o que esse comportamento fora da escola. Eu não digo fora da escola, eu vou ser um investigador desse aluno, não. Mas quando ele tem aquele momento agradável, empático, né, do intervalo do aluno, é isso aí que mostra a diferença. Porque aí, ali eu vou conhecer o aluno. Ali eu vou saber as dificuldades que esse aluno tem. Porque hoje, infelizmente, rotulamos muito o aluno, né? Eu tenho os alunos que são rotulados os melhores, tem aquele aluno que tem desafio, mas muitas vezes eu quero distanciar, eu não quero aproximar desse aluno, porque já está no ensino médio. E quando se fala desse carinho, quando eu falo que esse novo ensino médio ele tem que pegar pela mão e fazer nova educação no ensino médio, é que lá no fundamental ainda continua um laço familiar, porque dessa forma do aluno chamar a professora de tia, né, de tio. É uma questão familiar. Lá no ensino médio, ele não quer, ele quer o meio de trabalho, mas será que a escola está preparada para isso? Né? Esse professor está preparado para isso? Porque é um desafio constante e não só elaborar meios de transformar esse aluno, mas eu preciso ter um olhar diferente, analisar esse tempo. E a ideia de construção, ela é dolorosa, porque tem momentos para construir, eu preciso quebrar. Novo, antes, na década de 80, novo era 90, né? A sala ambiente, né? Era tudo novo, né? Hoje tudo novo. Só que se você for analisar, desse novo, muitas vezes precisamos quebrar. Só que a educação, ela caminha não quebrando.
ela tenta reformular, ela tenta arrumar. Bonito, né? Mas esse professor está habilitado a reformular isso, a ter esse olhar diferente, ou ainda ele vive ainda num pedestal totalmente distante. Não quero... eu sou mais aquele lado moderno, né? Não, moderno me incomoda. Então, a construção começa nele, na educação. Ele precisa ser o transformador dele mesmo, para ele poder somar, porque hoje o aluno ele vem com internet, ele vem com celular, Se imagine só, há pouco tempo, Josi, as pessoas estavam proibindo o aluno de usar celular na sala de aula. Isso, e hoje? É verdade. E hoje? Não é? E hoje? E aí é uma competição, a tecnologia não. A tecnologia ela está para somar. Poxa, vamos levar esse aluno que está usando o celular, vamos usar isso aí, vamos sair da sala de aula, vamos fazer uma pesquisa de campo. Então, vamos olhar assim, um pátio, vamos dar aula de biologia no pátio, mas você tem que dar o objetivo do material principal, o celular, todo mundo tem. Então, você vai tirar fotografia e vai falar daquela espécie que você fotografou. Você imagine só esse trabalho. Josi, é isso que chama a atenção, essa mudança. O professor ele tem que ter esse olhar, né? Um amor, mas ele precisa ter o quê? Ele tem que quebrar paradigmas que foram colocados na educação para mudar, para fazer um novo, um vaso novo, aprender a aprender. Tem um videozinho muito interessante, né? Aprender a aprender, que tem que construir, tem que fazer o barro lá, e lá não deu certo, mas como que eu vou fazer um barro novo? Quando eu coloco o meu sentimento nesse barro, nesse vaso, né? É dessa forma, eu acho, tenho certeza disso aí. Concordo com você. É muito mais do abrir o seu olhar do que de outras questões. E, claro, quando você abre o olhar para uma coisa nova, você vai buscar novas formas de pensar, vai buscar as novas metodologias, no caso da educação, aonde, quem está fazendo isso, quem que fez e que já deu certo. Aí vai buscar o trabalho colaborativo, que se fala tanto, né, Denilson? E nós da educação, quem está na educação, quem está na educação é a vida inteira dessa forma, não posso me fechar. E eu acho que a tecnologia agora, com a pandemia, que ela literalmente entrou sala dentro para todos nós, ela veio para deixar isso cada vez mais claro, né? Então, não é só o ensino médio, é toda a educação, a educação toda, né? E não somente, você falou de uma situação, aqui, só para me concluir uma situação, quando eu falo do coletivo, né? Quando você analisa o coletivo, esse coletivo ele está na escola, mas ele precisa estar onde? Na sociedade, na comunidade, né? Porque a escola se fechou muito, né? A escola se fechou muito. Se você pegar uma escola no passado, vamos analisar aí há 40, 50 anos atrás, essa escola ela não precisava ter um muro alto. Não precisava ter uma cerca para isolar diante da sociedade. E quando ela começou a aumentar o muro da escola e a colocar esse aluno como rotular um aluno até mesmo assim, isso acontece muito nas escolas municipais, estaduais e às vezes até mesmo na escola particular. Um isolamento, entendeu? E isso preocupa muito, porque essa escola ela precisa ter esse novo olhar de muro baixo ou até sem muro diante da sociedade, sem muro, porque ainda colocamos muros em todos os segmentos, colocamos muro naquele aluno que às vezes é cogitado como ruim, que não aprende. Colocamos vários muros aí. E a escola está para aquele que não aprende, porque é a escola que faz ele aprender. Né? Esse que precisa muito da escola, né? O Denilson, vamos falar um pouquinho dessa teu conhecimento aí na questão das relações éticas, raciais na sociedade brasileira, que foi o livro que você lançou, mas vamos trazer isso para a escola, para o ensino médio, para esse momento. Isso é muito complexo também, né?
E o olhar das pessoas faz toda a diferença, que ou positivo ou negativamente, né? Sim, porque, na verdade, o livro, né, é um livro, assim, eu falei assim, eu vou colocar um livro praticamente não pequeno, não grande, mas um livro que possa ter uma linguagem tanto para o adulto quanto para o adolescente, né, para ele entender um pouco, principalmente esse aluno do ensino médio. Porque quando se fala da questão racial, porque quando eu vou falar dessa questão racial, étnicas raciais, eu tenho que observar que se existe racismo, é porque ainda há uma falha na educação. Principalmente nessa questão, eu digo racial, não só do negro, mas no geral. Se existe ainda uma sociedade que rotula racismo de uma cicatriz passada, que não curou, uma ferida que não curou, é porque ainda o papel da educação está falhando. Porque a escola é a que transforma, a escola que vai modificar tudo isso. Aí chama atenção no livro a questão do racismo estrutural. Racismo estrutural. O racismo estrutural. Por que é muito? Você parte de um processo que fala de uma história do Brasil e ainda você tem poucos professores negros, poucos professores indígenas, certo? Então, como que eu posso estar falando na educação de mudança de uma estrutura se ainda não temos ainda alguns cargos diante da sociedade, né, de agentes que não têm uma representatividade? Isso na escola. E o aluno do ensino médio, se você for analisar uma pesquisa, até mesmo no livro, analisando, são muito poucos alunos negros ainda no ensino médio. É verdade. Eu vejo assim que na pandemia vai dificultar ainda mais. Vai dificultar ainda mais. Vai ser visível isso. Já está sendo visível, né? E é o que vai mudar. É o que eu preciso mudar. Eu preciso falar. Eu preciso dar voz àquilo de um conceito e falando assim, caramba, qual que é a sua história? Né? Quem é você diante da sociedade? Porque esse novo aluno, ele tem história. Esse ensino médio, ele tem história. A educação, ela tem história. Mas será que o povo, né, essa questão social, ele está abrangendo de uma forma assim, eu me conheço diante da sociedade? Porque quando é velado isso do racial, essa questão racial, eu preciso capacitar esse professor. Porque se o professor ainda tem preconceito, ele tem que sair da sala de aula. No meu ponto de vista é o quê? Porque não se cabe a um professor preconceituoso. Todo mundo tem esse preconceito, mas ele tem que ser curado, ele tem que ser modificado, porque todo mundo tem. Falar que não tem, né? Todo mundo tem. Mas ele precisa, na escola, mostrar de uma forma assim, rotulado, de uma forma assim, modelado, mas é o quê? Opa, eu preciso me controlar, eu preciso saber qual é a minha vivência. Porque quando você fala isso, o Josi, na educação, sempre foi colocado que o negro não tinha vez. O livro chama atenção. Tanto é que a educação noturna no Brasil era somente para negros, no início da República. Olha, não sabia. Essa educação para pretos era somente para o ensino noturno. Porque durante o dia esse negro tinha que trabalhar onde? Para seu sustento. E aí eu vou colocar as oportunidades. No passado era simplesmente a educação de jovens em adultos, hoje, né? Hoje. Isso. Né? E aí, se você for analisar, lá está o quê? Está o espelho de um Brasil de falta de oportunidade, muitas vezes. E aí, esse livro, ele vai mostrar o quê? Ele vai caminhar. Ele vai mostrar assim, opa, essa educação precisa mudar. Eu preciso entender que, no passado, cantava samba lelê, precisava de uma boa lambada na educação infantil, mas a samba lelê, a lelê era negra. Então, eu vou continuar a sambar, dar, apanhar
essa menina? Eu preciso levar esse aluno a entender o que a classificação, a característica que temos de um povo que ainda não sabe a sua história. Então, quando se fala de racismo estrutural no Brasil, né, um discurso de racismo estrutural, é algo que, infelizmente, essa educação no passado falhou. Porque se é uma educação para construir o ser humano, eu preciso entender que esse ser humano ele precisa ser construído no todo. Num todo. Então, no Brasil, é rotular, não, isso daqui eu tenho profissões. Olha só, os desafios. O desafio hoje de um ensino médio é empreendedorismo. É esse curso técnico, mas você vai ter oportunidade para todos? Aí entra uma interrogação. Certo? No Brasil, ele precisa, essa educação precisa construir, precisa fazer parte. Sabe que é a situação? Se todo mundo fala hoje de educação, então, opa, qual é a sua contribuição para a educação? Ah, eu sou carpinteiro, beleza. Venha um dia na escola para a gente trabalhar isso aí. Ah, eu vou falar eu gosto de culinária. Pô, essa construção é somar sempre. Esse desafio, eu tenho a tecnologia, mas eu vou somar sempre. E o livro, ele mostra tudo isso. Ele mostra um novo olhar, né? Ele cita a Lei 10.639, e precisa capacitar, que algumas instituições de ensino acham que isso não funciona, acham que isso cabe somente ao professor de história. Não. Eu tenho que analisar que essa lei ela vem para somar em todos os sentidos no Brasil. A exemplo do que, quando eu falo de linguística, da questão linguística, que o aluno vai lá no beabá, né, no ensino infantil, no processo de construção, na formação, de alfabetização desse aluno, quando a primeira coisa que ele falou lá, babá, ou a mãe fala assim, eu preciso de uma babá, ele mal sabe que babá é uma linguagem totalmente africana. E ali eu já encaminho falando que nessa formação vamos fazer cantigas de rodas diferentes. Porque as cantigas de roda, no passado, era somente uma divisão social. Né? Eu sou pobre, 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 de maré, maré, maré. Eu sou rico, 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 de maré desci. E assim mesmo ainda continua se colocando dessa forma o escravo de Jó. Escravos de Jó, é. Uhum. E aí, essa precisa mudar. E o professor não pode simplesmente repetir isso, né? Uma coisa é isso ser repetido com a família, lá em algum momento, mas na escola, jamais, né, Denise? Jamais. Né? E aí, olha só como é que é. Não é só repetir, mas isso aí é onde se traz o primeiro passo de distanciamento daquilo que é diferente. O que é diferente, ou você aproxima, ou você distancia. Certo? Então, no Brasil, quando se fala de branquitude, né, na República, então essa ideia de branqueamento, ela é muito forte, muito dolorosa. Você imaginar que isso que leva a distanciamento social, onde eu tenho uma escola com distanciamento. E aí envolve a questão desse racismo estrutural. Ah, eu vou trabalhar com esses alunos na sala de aula, que eu tenho uma menina lá com Black Power, mas aí a professora fala assim, nossa, esse cabelo não é seu. Opa, é o cabelo dela. E esse cabelo, eu tenho uma história desse cabelo. Exatamente. É isso que chama a atenção, Josi. E aí vai mostrar o quê? Algo diferente. Porque, na verdade, todos nós somos iguais. Somos iguais. Não temos que distanciar. E o que mostra na educação é o quê? É esse parâmetro de igualdade. É construção. Se existe hoje essa ideia, um conceito forte de racismo estrutural, infelizmente, é que essa educação falhou no passado. E o que chama a atenção de construção é agora, esse novo, né? Esse novo. Já que estamos com tantas coisas novas, vamos tentar pelo menos parar e pensar, né, Denilson, para reverter algumas coisas, porque eu concordo com você. O Brasil veio com essa questão cultural fortíssima, né? E a escola só foi replicando, e a sociedade replicando. Agora,
Acho que o mundo fez com que a gente parasse, né? A pandemia fez com que o mundo parasse e nós todos parássemos para N coisas. Eu brinco, a gente brinca, né? Que Deus colocou todo mundo de castigo, né? No cantinho em casa. Né? Porque a gente teve que ficar em casa, parado, percebeu que o nosso domínio é bem menor, a nossa autonomia, o domínio da situação é desse tamanho, né? A pandemia nos mostrou isso. E aí a gente teve que buscar novas formas de comunicação, aí veio a tecnologia, como é que eu continuo trabalhando e me comunicando dentro das quatro paredes da minha casa, como é que eu resolvo tudo isso? E na educação, como é que eu consigo fazer isso ainda para os meus alunos, 30, 40, 50, seja quantos forem. Então, a gente foi buscar esse novo olhar mesmo da tecnologia. E eu concordo com você, que esse novo seja também um novo mais interno, né? Do repensar do nosso discurso e das nossas práticas, porque às vezes o discurso é lindo, mas as práticas, né? Na escola, né, Linus? Tem isso também, né? O discurso politicamente correto e tal, mas o discurso versus prática, ou seja, o que eu faço e o que eu falo. E aí vai mostrando, na verdade, esse olhar diferente. Né? O olhar ele é o principal fator. Quando eu falo dessa questão racial na educação, você olha, Josi, o olhar é onde começa tudo. Porque o professor, quando ele entra na sala de aula, antes de ele falar, ele olha, ele visualiza, ele olha assim esse aluno, ele sabe até o sentimento que o aluno tem. O que infringe, o que abala esse aluno. E aí o professor, eu vejo assim que, às vezes o professor, não, vou fazer chamada, só que ele não olha e passa por percebido. E às vezes, quem dá um novo olhar para a educação, para o aluno, é o professor. É o professor. É onde ele passa. É onde ele sente, ele fala, opa, às vezes a aula, o aluno, que os pais às vezes cobram, né? Conteúdo e tal, mas uma conversa muito boa numa sala de aula, você ganhou o ano, às vezes, da sala. É onde você olha, você entra no mundo deles e fala assim, e aí, você tá legal? O que eu posso somar para você? Você já tem essa proximidade. Porque eu não preciso colocar a mão, eu preciso ser sincero, eu preciso olhar nos olhos. O professor precisa olhar mais nos olhos. As pessoas, o ser humano em si, olhar nos olhos. O olhar fala, o olhar sente, né? E o olhar respeita. É isso. Né? Então, aí você vai começando a modelar isso. Fazer um cidadão novo. O ensino médio, há muito tempo, ele só colocou uma forma assim, o aluno tem que terminar o ensino médio, ele tem que estar na faculdade, no mundo acadêmico, processo de formação, para ir trabalhar. Mas ninguém analisou o tempo desse aluno. Porque analisar o tempo do outro, se colocar no lugar do outro, é muito difícil. Muito. Muito difícil. E, ao mesmo tempo, é o que a sociedade quer. Ele visa resultados. A vida é resultados. E quando o aluno ele sai, ele quer, eu vou passar na vestibular, tal, numa federal, eu tenho que ser leão da vida, né? Eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo para agregar situações diante da sociedade. Só que será que ele está preparado? Será que ele fez esse ensino médio preparado? Né? Porque cobramos do professor, me desculpa, né? Mas o professor da educação infantil, muitas vezes, ele é muito cobrado. Uhum. Ele é muito cobrado no processo de alfabetização, né? O aluno tem que saber ler, escrever, senão a culpa é do professor que tem que alfabetizar esse aluno. Mas o professor do ensino médio, ele prepara esse aluno para o mercado? Aí existe uma questão. Existe uma interrogação. Então, esse professor ele não está preparando para o mercado. Ele não está preparando... Para o mercado, ele pode até preparar, mas o ser cidadão, será que esse é o objetivo? Aí essa interrogação aumenta cada vez mais.
Essa questão de pensar no novo ensino médio, aí, nos itinerários, né? Reorganizar a questão conteúdos, itinerários, projeto de vida, ou seja, esse olhar mesmo para a vida, né? Desse aluno, considerando conteúdo, preparo teórico, técnico, mas também esse preparo para a sociedade, para essa vida que ele já está inserido. E quando ele terminar o ensino médio, ele está totalmente inserido. Então, que e com tantas possibilidades que nós temos hoje, meu Deus, cada vez mais possibilidades, cada vez mais áreas, cada vez mais cursos, cada vez mais possibilidades de trabalho. Então, é preciso auxiliar esse aluno, né? Que ele consiga abrir sua mente, alinhar essas coisas, e isso, né, Denilson, nas diferentes disciplinas, nas diferentes áreas aí, nas exatas, nas humanas, na área de saúde, é possível todos os profissionais, porque aí nós, por exemplo, você é um historiador, você tem todo um domínio mais aprofundado da história, mas você consegue fazer com que esse aluno perceba alguns pré-requisitos que só um historiador tem. Então, entra você com essa visão. Aí entra o profissional da área da matemática, das linguagens, né, das línguas, ou seja, cada um com o seu olhar. Quando a gente trabalha isso de uma forma um pouco mais colaborativa e aí com foco para a vida, você fundamenta melhor esse aluno, né, Denilson? Do que aquela coisa isolada, prevista na aula de 50 minutos, ou prevista no que está posto numa apostila, num livro, seja o que for. É necessário isso, sim, mas é necessário retirar isso do livro e da apostila e fazer essa ligação com a vida. E o aluno não consegue fazer isso, o jovem. Né? Somos nós, e às vezes nós temos dificuldade também, né? Somos nós que temos que fazer esse alinhamento, vamos chamar assim, essa postura, né? E eu acho assim que o desafio também, José, do ensino médio, ele é uma questão muito social, né? Porque vivemos um Brasil hoje que as pessoas ainda não entendem o papel da educação. Ela fala disso, mas não entende o papel da educação. Por que eu falo? Até mesmo pelo fato de rotular as ideias, né? Hoje vivemos um país que se rotula ideias. Se você está contra a ideia do outro, você é inimigo. Olha só, você passa a ser inimigo. E quando você começa a entender que a construção da ideia, ela constrói, mas ela não é objetiva muitas vezes. Ela é uma soma. Eu preciso tirar coisas boas, eu preciso fazer desse aluno do ensino médio um cidadão crítico, um cidadão que possa articular, sendo ele é um advogado legal, mas ele pode ser uma pessoa que trabalha no seu estabelecimento lá. Entendeu? Isso que ele vai fazer vai ser muito bom, ser uma pessoa boa, uma pessoa que possa estar somando sempre, porque vivemos num mundo de construção. É quando começamos a falar no nosso bate-papo, essa questão da educação de soma. Eu preciso somar meu conhecimento, o seu conhecimento, e assim fazer uma pirâmide, um objetivo único, um objetivo de construção, claro, melhor. Só que aí que está. E tudo isso precisa ter o quê? Uma palavrinha-chave, respeito. Né? Hoje as pessoas falam da educação, solução da educação, mas ainda falta o respeito com a educação. Né? Se isso dá mal é pelo fato do professor, né? O professor não fez isso. Não. O que está mal é porque esse tempo, você não entende esse tempo do aluno. Você não entende o tempo da instituição. E a instituição de ensino, né? Ela não pode ser mais engessada. Ela não pode ser mais engessada. Né? Se eu quero estar no século XXI engessado, eu não vou mobilizar, eu não vou construir nada. Porque já sofremos com instituições passadas engessadas. Saímos, às vezes, de um conceito engessado da educação, como falei do samba-lelê há pouco tempo. Certo? Quando eu falo de uma questão linguística, quando eu falo de uma questão de interesse de causas, né? Eu acho assim que precisamos
é se colocar de uma forma totalmente diferente. E a educação é muito simples, José. As pessoas analisam a educação totalmente complicada. Uma educação assim que não tem... Ou ela não tem mudanças, ou ela precisa de muito para mudar. E a educação, ela não é assim. A educação, ela é muito simples. A educação é isso que estamos falando, que estamos fazendo, é ter esse olhar diferente. É o caminhar da educação diferente. E o caminhar da educação, às vezes, você tem que parar porque você fica cansado. E aí, quando você para, você revê aonde está errando. O caminhar, às vezes, você vai caminhando para se alimentar, que aí eu analiso como uma capacitação. Esse agente ele precisa caminhar da educação, às vezes tem obstáculo que ele tem que ultrapassar, ele tem que se banhar. Esse é o caminhar da educação. Ela é muito simples, porque é cobrado diante da sociedade, mas é algo totalmente simples. É esse olhar, o olhar vice-versa do educando, é o olhar da sociedade, é o olhar do agente, da gestão, né? Porque na sala de aula é uma coisa, mas o gestor também tem que ter esse olhar. E muitas vezes, quando ele sai da sala de aula, não digo todos, mas quando ele sai da sala de aula, é que muitas vezes já começou a perder o brilho no olhar. Ou ele está com brilho, ele continua a fazer gestão como ele sempre fez em sala de aula. Agora, quando ele sai da sala de aula para fazer gestão, que nunca acreditou na educação, ele acha que é um pedestal totalmente longe, que ele não quer voltar, ele não quer olhar, ele quer pontuar. E o pontuar, muitas vezes, só analisamos apontando. Mas apontar na educação não funciona. Na educação funciona é estender a mão. É pedir assim, eu preciso de você e você precisa de mim. É sempre assim. Entre esse papel do gestor, do agente, do aluno, porque é toda parte da escola. É como eu falo assim, que o inspetor de aluno, né? O inspetor de uma sala, de uma escola, ele é eu digo assim, que muitas vezes ele é o respiro dentro de uma instituição. Porque ele conhece o aluno no olhar, ele conhece o pai do aluno, ele conhece a comunidade que vive a escola, e ele, na verdade, é o sopro que dá para o gestor, para o agente, para motivar dentro da escola. Então, precisamos sempre motivar. Esse caminhar é reparar, opa, preciso tomar ar, opa, preciso parar, opa, preciso olhar. É dessa forma. É isso mesmo, é isso mesmo. Show de bola, Denilson. Acho que finalizando aí, fechando as nossas conversas, como a gente disse desde o início, o novo não é muito novo, né? É o jeito de ser, né? É o olhar de cada um. Mas que tem que abrir um pouquinho esse olhar, né, Denilson? Para o ensino médio, para a sociedade como um todo, mas falando especificamente do ensino médio, né? Abrir esse olhar do professor, da sociedade, da família, dessa importância desse período que o aluno fica no ensino médio, né? Que ele comece e finalize isso, porque a gente tem aí um índice de evasão altíssimo, né? Pouquíssimos finalizam dentro de uma quantidade grande, começam, poucos finalizam, ou seja, a gente tem um índice de evasão grande, então a ideia de toda essa reestruturação aí é pensar que esse aluno comece, finalize, mas que ele consiga fazer essa relação com a vida verdadeiramente, né? Quando a gente consegue fazer isso, você fica mais próximo e você fica engajado no dia a dia, nos conteúdos, nas áreas, em tudo que acontece na escola. E aí, esse é um papel forte demais do professor, né? É um desafio. Né? Eu não vejo só um desafio por minutos, hora, é segundo. É um segundo. É um desafio, né?
E eu agradeço mesmo, Deus. Eu agradeço a participação, agradeço, vou estar sempre às ordens, tá? Às ordens, sempre para somar, porque eu não me vejo sem somar, eu não me vejo sem construir, né? Porque nesse mundo somos todos, estamos de passagem e precisamos ser marcantes de uma forma positiva, né? E de construir a educação, ela ao mesmo tempo é um desafio gostoso, é aquele desafio que você fala assim, eu posso somar, eu posso ser útil, e eu quero fazer do outro também útil, outro novo, porque, segundo isso que eu falo, não é somente uma instituição, a escola, mas é você mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Denilson, muitíssimo obrigado pela conversa boa, pelos conteúdos, e estamos juntos sim, com certeza você volta conosco aqui em vários outros momentos, tá bom, Denilson? Não esqueça, hein? Então lá no meu... Relações éticas sociais, isso mesmo. Super interessante de suporte aí para todos os profissionais da educação, não só da educação, mas também da educação, né, Denilson? A gente tem que aprender tanta coisa, né? A gente tem que aprender tanta coisa. Grande abraço, Denilson. Felicidade, eu agradeço, hein? Tchau, tchau. Tchau. A nossa casa é do professor, a nossa casa é do gestor, a nossa casa tem muito calor, a nossa casa é feita de amor, a nossa casa é a educação, a nossa casa é a pura emoção. A nossa casa é só alegria, a nossa casa é sabedoria, a nossa casa é afirmação, a nossa casa é transformação, a nossa casa é diversidade, a nossa casa é felicidade. A nossa casa é muito grande, a nossa casa é casa grande.